Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda. Às vezes eu dou uma sumida por aqui, mas eu prometo, eu juro que eu tô aqui. Sou evangélica. Quando eu me pego muito triste por conta dos meus problemas e dificuldades, o Espírito Santo me lembra que eu tenho muitas responsabilidades. Eu tenho um canal que se chama Testemunhando. Eu tenho um Instagram, eu tenho várias coisas e responsabilidades que literalmente dependem do meu testemunho, dependem da minha dor e do que eu faço com ela. Então, obrigada a Deus por me lembrar de que a minha dor ela tenha algum propósito. Já é difícil ser crente, já é difícil passar por coisas difíceis, mas imagine se eu desistir. Não dá, é melhor continuar mesmo, é mais fácil. Seria ruim demais ir pro inferno no meio do caminho, então vamos continuar. Tô aqui para testemunhar para vocês o quanto o poder de Deus ele é capaz de salvar a gente das nossas feridas, de todas elas. Sem mais delongas, em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, conta a história de um centurião que ele vai até Jesus e pede por cura sobre o servo dele. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. O meu pastor ministrou essa palavra ontem, domingo, e hoje de manhã, antes de ir para a faculdade, eu fui encorajada pelo Espírito Santo a ler ela de novo, só que ele me mostrou uma nova revelação por trás. Segundo as pesquisas, um centurião era um oficial profissional de patentes intermediárias no exército da Roma antiga. Ou seja, ele era uma pessoa que trabalhava no exército romano na época de Jesus. E naquela época, os romanos, né, matavam os cristãos. Então, não era comum que romanos literalmente falassem: Jesus, quero ser curado, enfim. A partir do versículo 7, Jesus fala assim: Eu irei curá-lo. Já era suficiente, já era bom demais que Jesus fosse lá para curar ele. Mas esse homem ainda teve uma fé avançada, uma fé premium. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. E quantas vezes e em quantos momentos da nossa vida uma palavra de Jesus não foi o suficiente para nós? Nós temos literalmente a Bíblia, que está aqui no meu tablet, e são inúmeras palavras, diversas palavras de encorajamento, de fé, de amor, de graça, de salvação, de libertação, de cura, de milagres, de tantas coisas disponíveis e acessíveis para nós, mas nós não somos contentes, nós não temos esse tipo de contentamento quando se trata da palavra de Deus. Mas esse homem, esse centurião, bastou uma palavra para que ele tivesse a confirmação de que Jesus ia fazer alguma coisa por ele. E nós, hoje em dia, em primeiro lugar que a gente já tem o Espírito Santo, já é bom demais. Naquela época não se tinha. Não sentia essa queimação, esse calor, esse fogo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando a gente vai na igreja para louvar, para cantar, para adorar, a gente sente a presença de Deus na nossa vida. Eles não tinham isso. E quando não tinha Jesus, era sacrifícios. Era aquela coisa toda de animais, de sangue e os caramba tudo. Nós vivemos em tantas inconsistências na nossa alma que a palavra do Senhor, as várias palavras do Senhor já não é mais o suficiente. Mas bastou uma palavra, um comando de autoridade de Jesus para aquele homem que nem sequer era cristão. E a vida dele foi transformada. A vida daquele homem, que ele estava intercedendo por um homem, foi transformada, foi curada. Tanto que nos versículos seguintes, fala assim: Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Nem cristãos que Jesus encontrou teve tamanha fé quanto daquele homem. Estamos perdidos. Porque se a gente não consegue acreditar e se firmar nas verdadeiras palavras de Jesus que está descrita na Bíblia, se a gente não consegue se contentar com o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida,
O que a gente vai se contentar? O que vai nos fazer feliz? O que vai nos segurar, se não as palavras de Jesus? Porque a palavra de Jesus é única, uma das únicas coisas que nos restam para guiar a nossa vida, para reger a nossa vida, para ser manifesta em nós e através de nós. Então, se nós não cremos, não temos ela como base na nossa vida, o que nós teremos? Assim como esse centurião precisou tomar essa atitude drástica de fé, de mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele indo contra os princípios, entre aspas, do exército romano, ele precisou buscar. Ele precisou ir até Jesus. Antes, na verdade, dele buscar Jesus, ele teve que admitir: eu preciso de Jesus, eu preciso buscar Jesus, eu não tenho mais saída. Eu vejo as coisas à minha volta, não tem mais solução. Eu preciso de alguém que vai resolver o meu problema. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento, assim como esse homem que nem cristão é. Mas ele teve essa revelação, esse entendimento de que eu preciso de alguém que tem alguma coisa que eu não tenho. Às vezes a gente tá tão cheio de nós mesmos que a gente não consegue enxergar essa verdade. Que a gente precisa de Jesus. E em vários, inúmeros momentos das minhas fragilidades, das minhas dores para com o Senhor, né? Dores da minha vida que eu entreguei ao Senhor, eu precisei buscar. Eu precisei admitir: Jesus, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sem você. Eu falei no meu Instagram ontem sobre isso, sobre a dor que serve pra gente buscar a Deus. Porque em todos os meus momentos mais difíceis eu busquei a Deus. E eu passei por esses momentos. Eu tô aqui pra poder contar um testemunho pra você. Então, às vezes, a gente só tá passando por dores que estão há anos na nossa alma, porque a gente não reconheceu que precisa de Jesus. Então, existem dores na nossa vida, curas, milagres, coisas que a nossa alma precisa, mas não estão sendo resolvidas, porque a gente não está reconhecendo que a gente precisa de uma palavra apenas, de um comando apenas de Jesus. A gente precisa é abrir a nossa Bíblia, reconhecer que precisamos da palavra de Deus, abrir a Bíblia e falar: Jesus, fala comigo. Eu preciso só de uma palavra do Senhor. Basta uma palavra que o meu servo seja curado. Basta uma palavra que a minha vida ande. Basta uma palavra que eu seja enviado para algum lugar. Basta uma palavra que eu saia do meu trabalho. Basta uma palavra que eu faça sua vontade nas ruas, missionária, não sei. Basta apenas uma palavra. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente precisa da palavra dele. Que sem a palavra, sem ele, nós não conseguiremos. Nós ainda precisamos passar por muitas dores, às vezes, para conseguir reconhecer: eu preciso de Jesus. O segundo ponto e passo, se podemos chamar assim, é ir até ele. Porque não basta a gente reconhecer que precisamos, mas ficar paradas. Mas não ir para a igreja, ficar em casa, deitada: eu tô sofrendo, eu tô passando por tantas dificuldades. Você já fez alguma coisa para ir atrás da palavra? Vai para a igreja, vai conversar com alguém que vai edificar a sua fé. Para de conversar com pessoas que só te deixam para baixo, que só escutam o seu problema e falam: tá, é complicado mesmo. Não existe isso. Jesus tem amizades boas para você. Tá na merda, parece que o diabo manda a pessoa pra te afundar mais ainda e você não enxerga. Não fique com passividade de aceitar a sua dor, as suas angústias, as suas coisas. Meu Deus, faz alguma coisa, se movimenta. Deus não te chamou pra você sofrer. Você acha mesmo que Jesus veio aqui no mundo, aqui na terra, salvar a humanidade? Sabe, morrer numa cruz do Calvário pra você ficar sofrendo e sendo vítima da sua própria história? Jesus quer mais que você se levante. Que você fale: ei, Jesus me salvou, pessoal, olha aqui. Você não é um pobrezinho, um coitado que sofre por tantas coisas que acontecem na sua vida. Fosse assim, Jesus era o mais coitado de todos. Mas ele se levantou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Rompa a passividade da sua vida. Jesus, ele venceu a morte. Não há mais limitações, não há barreiras. O céu já foi rasgado. Ore a palavra, ore ao Senhor, leia a Bíblia, vai atrás de pessoas para te ajudar. E se não houver ninguém de primeira mão, a Jesus, vai até Jesus. Se ele morreu por você, ele não pode te ouvir, te ajudar nas suas dores. Para de mentir e ouvir essas mentiras do diabo sobre você.
É tão fácil, a gente complica tudo só ficando na nossa cama. Vai pra igreja, vaso. Vai se consagrar, fazer um jejum bom aí. Isso que nós comentamos está ligado ao que o próprio centurião falou. Tudo que está na Bíblia é muito profético e nada é por acaso. O centurião, no versículo 9, ele diz assim: Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. O outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ele mesmo está dizendo: Pois eu também sou um homem de autoridade. Jesus, ele é um homem de autoridade. Ele menciona Jesus como homem de autoridade, dizendo que ele também é um homem de autoridade. E quando ele pede para o seu servo fazer isso, ele faz. As pessoas que ele coordena ali obedecem ele. Por que a gente não obedece às palavras de Jesus? Se até um centurião, um homem do exército, um homem com autoridade é obedecido, por que nós não obedecemos à palavra e às palavras de Jesus? Se Jesus manda você ficar em um lugar, fique. Se Jesus manda você ir, vá. Apenas uma palavra é o suficiente, mas obedeça. Obedecer ao Senhor é dizer a Ele: Jesus, eu ouvi a sua palavra, eu vou seguir a sua palavra. É cumprir princípios de Jesus. É muito mais do que só obedecer uma autoridade, é obedecer e a vontade de Deus se cumpra aqui na terra e através de você, na sua vida. É muito importante essa revelação de que a gente só vive da palavra liberada quando a gente obedece. Quando a gente cumpre aquilo que ele disse sobre nós. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. As coisas nas nossas vidas. Terceiro ponto. Só acontece se a gente acreditar. Se a gente tomar esses passos que eu mencionei ao longo do vídeo e finalmente acreditar. A gente já vai estar tendo esses passos de fé, né? Se a gente reconhece, se a gente vai, busca, automaticamente já estamos tendo essas atitudes de quem acredita. Então vai acontecer. Tem que acontecer, porque a fé ela é prática. Se você acredita na palavra liberada de Deus, se você buscou, pediu, ele te falou alguma coisa, vai acontecer, não tem como dar errado. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa o lugar que você está, vai acontecer, porque existe uma palavra liberada. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sobre o meu testemunho, eu e a minha equipe dos líderes, né, que eu faço parte da equipe dos jovens da minha igreja, a gente é muito montanheiro, somos conhecidos como os montanheiros. Porque em qualquer oportunidade a gente já está no monte, para orar, para buscar, para ouvir Deus. Nossas idas ao monte é muito diferente, porque, em primeiríssimo lugar, uma pessoa já aceitou Jesus no monte, enquanto estava conosco. Então, assim, é muito diferente. Uma pessoa literalmente não era cristã, chegou no monte e aceitou Jesus. Então, assim, não tem como explicar. Em todas essas idas que nós fomos em grupo, o meu líder falava com a gente: nós estamos aqui porque precisamos, nós viemos aqui com um propósito, buscar mais a Deus. Independente dos pedidos que você tem, ele falava. O que importa é que você reconhece que você precisa de Deus e está aqui hoje. Nós subíamos ao monte com esse propósito de ter mais de Deus e a gente sempre voltava cheio. Eu não me lembro de nenhum momento eu ter voltado vazia, ou mais vazia do que eu já tinha chegado lá. Deus, ele sempre fazia alguma coisa, menor que parecesse, ele estava presente. Em muitos momentos eu já subi pra lá com o coração apertado, passando dificuldades, passando muitos problemas e angústias na minha alma. E quando eu chegava lá, parecia que tudo era pequeno demais. Porque Jesus, ele usava alguma das pessoas para poder falar comigo. E em um desses momentos, em um desses dias, Jesus falou assim para mim, através de um profeta: Você é minha filha. Eu cuido de você. Eu quem cuido de você. Sou eu quem cuido de você. E repetia isso. Pelo menos umas 3 vezes ele disse isso. Justo em um momento em que eu não estava me sentindo amada, cuidada e abraçada por um pai, por um Deus. E Jesus... E as palavras do Senhor, bastou uma palavra, mas ele disse 3 vezes: Eu cuido de você.
As palavras do Senhor, elas me sustentam até hoje. Nos momentos mais difíceis, Ele me lembra isso. Quando eu oro, quando eu falo, Jesus, tá difícil, tá complicado. Hoje mesmo eu orei ao Senhor clamando pelas minhas emoções inconsistentes, como eu falei um pouquinho aqui sobre isso. Eu tenho vivido dias e fases na minha vida em que Jesus ele tem aberto as minhas feridas para poder curar elas. Porque a gente, às vezes, acha que tá tudo bem, quando na verdade a gente só tá tapando o buraquinho com uma máscara, um band-aid meio velho. E Jesus, ele tá abrindo as minhas feridas emocionais, meus traumas que eu passei, alguns deles, e literalmente eu não entendo por quê. Que às vezes do nada eu tô de boinha assim, tranquila, e eu começo a lembrar de algumas coisas que aconteceram no meu passado. Eu falo, meu Deus, que tormenta. E aí eu oro, eu choro, e hoje eu me lembrando de algumas coisas e orando pra Deus sobre essas coisas. O Espírito Santo falou pra mim, você é o meu vaso. Você é o meu vaso nas minhas mãos e eu sou o oleiro. Através de um louvor que eu tava ouvindo, o louvor dizia isso. Espírito me refazendo, eu já sinto o calor das chamas do Espírito me refazendo, me refazendo. Inconsistente significa alguém que não consegue ser firme o suficiente, que tá sempre como se fosse uma moeba, sempre mole, sempre às vezes pra lá, às vezes pra cá. E o Espírito Santo tem me trazido isso, essa inconsistência nesses últimos dias, e eu não. E quando eu perguntei a Deus o porquê tantas dificuldades emocionais que do nada eu comecei a me lembrar e passar, ele falou pra mim sobre essa canção. Eu estou te refazendo, porque você é o meu vaso e eu sou o oleiro. É isso que o Espírito Santo tem para nós. É crer mesmo em dias inconsistentes nas palavras dele. Quando fomos ao monte, quando fomos na igreja, quando falamos com um amigo. Por isso a importância de buscar, porque a palavra dele sustenta nos dias mais difíceis da nossa alma. Quando a gente não consegue, ele nos lembra da palavra dele. Ele nos lembra da Bíblia. Então, por isso a importância de buscar, de orar, de falar com Deus. Porque ela nos mantém de pé. Ai de nós se não fossem as palavras do Espírito Santo. Ai de nós se nós não buscássemos. Ai de nós se nós não subíssemos ao monte para buscar, faça sol ou faça chuva. Ai de nós se nós não tivéssemos a igreja, o pastor, os pastores. Ai de nós se nós não tivéssemos o Espírito Santo conosco, para nos lembrar dessas mesmas palavras. Seja cheio do Espírito Santo onde você está, para se lembrar das palavras e promessas que ele tem sobre você. Porque em dias inconsistentes, porque em dias chuvosos, o sol e a luz do Espírito Santo raia e brilha sobre nossos corações, nos dizendo e nos lembrando que ainda há esperança, que se ainda tem palavra, existe vida. Se ainda tem palavra para aquele centurião, existe cura. Enquanto houver busca, haverá palavra, haverá cura. Enquanto buscarmos, haverá palavras liberadas, promessas liberadas, bênçãos derramadas, palavras de cura, e haverá salvação, transformação, renovação de mente. Enquanto houver busca, diz o Senhor para você que está ouvindo, haverá presença. Haverá presença, não haverá solitude, não haverá inconsistências. Mesmo que haja inconsistência, haverá a palavra, haverá presença. Porque o Espírito Santo de Deus está com você aí onde você está. Mesmo que sozinha você se veja, o Espírito Santo está com você, ele habita em você. Você é o vaso nas mãos dele. Permita-se, mesmo em dias frágeis, ser moldada por ele. Permita-se ouvir a palavra, porque bastou só uma. Jesus nem precisou ir até aquela casa, desse soldado. Bastou uma palavra.
Então eu libero essa palavra sobre a sua vida, porque ela vai alcançar, está alcançando você, a sua casa, o seu coração, a sua família hoje. Porque bastou uma palavra e o homem viveu. Bastou uma palavra e tudo foi transformado. O diabo achou que a morte de Jesus foi o fim, foi só o começo. Jesus disse antes de morrer, está consumado. Eu entrego meu espírito nas tuas mãos. Que você se lembre das palavras e promessas de Jesus sobre você. E que você também se lembre que não é sobre tempo. Ah, mas Deus me disse tantas palavras há tantos anos. Ei, Deus é o mesmo. Que Deus te abençoe, te prospere, te dê força para seguir esse caminho. E se você quiser, eu tô aqui, pode comentar nesse vídeo, me seguir nas redes sociais para poder conversar comigo, desabafar, o que você preferir. Esse canal também é um canal de alguém que pode ajudar. Não só alguém que quer produzir conteúdo, não é isso. Eu vou orar rapidamente por você. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está ouvindo e assistindo. Jesus, guia ela ao melhor das suas bênçãos, Senhor. Guia ela sobre as bênçãos que não acrescentam dores. Jesus, libera palavras e lembra essas pessoas, essa que está me ouvindo, sobre as palavras que o Senhor liberou. Lembra ela, Jesus, que o Senhor é com ela. Lembra ela, Jesus, que ela tem uma Bíblia, ela tem um Deus, ela tem uma igreja, ela tem pessoas a quem contar, Jesus. Mesmo se ela não tivesse, ainda que ela não tenha, o Senhor é com ela e o Senhor é suficiente, porque basta uma palavra sua. E eu libero essa palavra sobre a vida dessa pessoa, Deus. Que haja vida, restauração, cura, libertação na mente, no corpo, no espírito, na família, em nome de Jesus. E assim como o Senhor disse na sua palavra, o centurião creu e aconteceu. E eu declaro, quem crer e ouvir, quem ouvir essa mensagem e acreditar na sua palavra, Jesus, muitas coisas irão acontecer. A sua presença irá de encontro agora. Declaro, Jesus, o romper e o manifestar da sua presença através dessa palavra, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa. Dê contentamento e consistência através da sua presença e da sua palavra, em nome de Jesus. Dê força alcançada, meu Pai. Em nome de Jesus. Que a sua presença sustente todas as pessoas e todas as coisas. Sustente o coração, meu Pai. Em nome de Jesus. Deixa a minha paz. Tamo junto. Até o próximo vídeo devocional. Que a presença do Senhor e a palavra dele guie você e que durante essa semana você esteja firme na palavra dele, nas palavras dele sobre você. Porque você é uma filha amada, um filho amado. Nos meus piores dias a palavra do Senhor me sustentou e que ela venha sustentar você nesses dias que você tem passado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo.